Olá, tudo bem? Meu nome é Nilson Soares, eu sou professor de filosofia e vou passar para vocês hoje as três principais formas de trabalho que existiam na Idade Média. São elas as três principais. Vamos lá: escravidão, servidão, trabalho livre na antiguidade. Note que trabalho livre descrito na antiguidade, porque o trabalho livre de hoje é muito diferente do trabalho livre que nós tínhamos na antiguidade, no começo da sociedade humana. Já escravidão e servidão, muitas pessoas confundem, acham que são a mesma forma de trabalho. E não é, cada uma tem as suas características. Cada uma tem os seus diferenciais e a gente vai aprender hoje a separar e entender como funcionava cada uma dessas formas de trabalho, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, para a gente entender essas formas de trabalho, a gente tem que definir o que seria o trabalho. O que é o trabalho? Por que o ser humano, por que nós trabalhamos? Tem aqui uma definição. Trabalho é todo esforço humano realizado na busca de um determinado propósito. Ou seja, qual que é o principal propósito da humanidade? Dos animais, da natureza em geral. O principal propósito é a sobrevivência. Então, desde muito cedo, desde sempre, o ser humano busca a sobrevivência, busca se manter vivo. Para isso, ele busca formas de manter essa existência, de sobreviver. Então, um exemplo: muito antes de haver a grande sociedade, de haver o capitalismo, de haver essa forma de trabalho por dinheiro que nós encontramos hoje em dia, existia o propósito da sobrevivência, a necessidade. Então, por exemplo, o ser humano estava com fome. Ele estava com fome, queria comer, queria sobreviver. Então ele tinha o propósito da sobrevivência. O que ele tinha que fazer então? Ele tinha que caçar, ele tinha que pescar. Isso já gerava um trabalho para ele de imediato. Ter que buscar alimento para se manter vivo. Sentia frio, tinha que fabricar, produzir alguma peça de roupa, alguma forma de se proteger do frio. Sentia sede, tinha que ir até um rio buscar água. Então, todas essas necessidades humanas naturais que nós temos geravam um trabalho. No caso da caça, por exemplo, ele tinha que fabricar utensílios, tinha que fazer uma lança, tinha que fazer um arco e flecha. Então, isso já gerava uma necessidade de produção, de fazer algum trabalho e de sobreviver, certo? Então, trabalho, vamos ficar com essa definição aqui, é todo esforço humano realizado na busca de um determinado propósito. Qual seria o principal e o primeiro propósito? A sobrevivência, exato. Então vamos lá, agora eu vou passar para vocês as três formas de trabalho que existiam, certo? Opa, calma aí, eu acho que pulou o vídeo aqui. Não, tá certo. Vamos lá. Escravidão. A escravidão, aqui a gente tem um desenho egípcio, né? No Egito também haviam escravos. Muitas pessoas acreditam que foram os escravos que construíram grande parte das pirâmides, porque somente com o trabalho escravo se poderia arrastar tamanhos blocos gigantes de pedra, né? Então, nesse desenho aqui, nós vemos uma produção de pessoas fazendo um muro, pessoas carregando pedras, pessoas com ferramentas de trabalho, pessoas buscando água. Os escravos, eles faziam praticamente todos os serviços braçais. Todos os serviços que os senhores de escravos não queriam fazer, não queriam produzir, era designado para algum escravo. Então, quanto mais rico a pessoa era, quanto mais poder a pessoa tinha, maior número de escravos ele tinha. E qual é uma grande determinante dessa forma de trabalho, da escravidão? Os escravos, eles não tinham direito a nenhum tipo de liberdade, a nenhum tipo de escolha. Eles trabalhavam simplesmente para serem mantidos vivos. Ó, isso lembra
daquilo que foi passado antes sobre o trabalho. Qual que era o objetivo, o propósito deles em trabalhar? Continuar vivos. Porque se eles não trabalhassem, automaticamente eles seriam mortos. Eles seriam considerados dispensáveis e seriam mortos. Como se obtinham os escravos? A grande maioria dos escravos eram obtidos da seguinte maneira: chegava um povo mais forte, com maior domínio de soldados, de exército ou até mesmo de escravos, entrava em guerra com um povo menos preparado. Os homens desse outro povoado menor que sobreviviam eram usados como escravos. Eles eram colocados como escravos. E por que eles não eram mortos? Porque um escravo tinha muito mais valor do que um homem morto. Um escravo podia trabalhar, um escravo podia entrar para o seu exército. Então esses homens, com a ideia da manutenção da sobrevivência, acabavam sendo escravizados e se mantinham dessa forma. E isso ia passando de geração em geração. Então, caso eles tivessem filhos, os filhos também nasceriam escravos, suas mulheres seriam escravos trabalhando na lavoura. E, como eu já disse antes, né, a principal definição do trabalho escravo era a falta de liberdade. Não se podia escolher absolutamente nada. Todos eles tinham que fazer tudo que era mandado, tudo que era ordenado, sem poder escolher absolutamente nada. Daí, então, a gente já vai para uma forma de trabalho que é considerada a mesma que a escravidão, mas ela tem as suas diferenças. Olha elas aqui. Ah, tá. Antes disso, a gente tem uma frase do filósofo Aristóteles, né? Aristóteles disse, ele fez uma discriminação, ele fez uma frase onde ele determina como é visto os escravos por ele. Disse Aristóteles: pois o escravo é um instrumento animado e o instrumento é um escravo inanimado. Ou seja, o que ele faz? Ele traça um paralelo, dizendo que o escravo é apenas uma ferramenta com vida e a ferramenta é um escravo sem vida. O que significa isso? Que o escravo tem o mesmo valor de um martelo, de um machado, de uma espada. Ele é simplesmente uma ferramenta. Ele é usado por seu dono como ele quer. Ele é feito o que quiser, simplesmente animado. É uma ferramenta que vai se movimentar sozinha, que vai produzir sozinha, enquanto o martelo necessita de alguém para utilizá-lo. Mas você vê como são as coisas. Como era a visão que eles tinham da escravidão. Como eles consideravam? Eles não consideravam nenhuma pessoa, consideravam um objeto, uma posse. Continuando aqui, vamos lá. Servidão. Essa outra forma de escravidão, a servidão, ela trazia um pouco mais de liberdade, mas é uma pseudo-liberdade, não é uma liberdade existente mesmo. Por quê? Porque as pessoas, elas tinham liberdade de constituir uma família, tinham liberdade de comprar suas roupas, tinham liberdade de produzir sua comida, de comer o que lhes convinha, né? O que houvesse possibilidade de comer. Só que eles, na verdade, eram escravos, porque os senhores de terra, que eram homens que tinham grandes quantidades de terra, colocavam famílias para trabalhar em suas terras. Essas terras não pertenciam às famílias, elas eram dos senhores de terra. E as famílias tinham que ficar naquela terra produzindo. Grande parte, a maior parte do que eles produziam eram dados aos senhores de terra. Então, o que sobrava para eles era muito pouco. Era apenas o que dava para a sua sobrevivência. Era uma servidão. Eles eram servos. Então, eles tinham que obedecer sem reclamar, sem questionar os senhores de terra, com a possibilidade de serem expulsos das suas terras. Com as possibilidades de, caso não obedecer, você vai ser expulso da terra e vai viver ao relento, vai tentar viver sem ter essa posse, essa propriedade. Na servidão, as pessoas tinham alguns direitos, como constituir uma família, eles podiam comprar o que eles queriam, só que eles
na verdade, iam a cada vez angariando mais dívidas para os senhores de terra, né? Certo? Então, vamos lá passar para o próximo aqui. Trabalho livre. O trabalho livre, você pode falar, agora ficou melhor. Trabalho livre, a pessoa é livre. De certa forma é livre, mas nem tanto. O que acontece? O trabalho livre na Idade Média, ele era exercido por pessoas que tinham alguma aptidão. Então, a pessoa tinha que ter alguma habilidade que não era dominada por todos, que não era uma coisa tão simples de se aprender, e eles podiam usar essa aptidão, usar isso que eles aprenderam para sobreviver e manter a sua vida. Aqui nós temos um exemplo, ó, um ferreiro fazendo ferramentas, um padeiro fazendo o pão, um tecelão produzindo alguma peça de couro, né? O que acontece? Esses trabalhos geralmente eram trabalhos exercidos pela população mais pobre, que foi ensinada. Então, pode ver aqui, ó, no caso, o padeiro está com seu aprendiz, provavelmente seu filho, o tecelão também está com seu aprendiz. Essas profissões eram passadas de pai para filho, de pai para filho. Eles trabalhavam muito, exerciam seu trabalho, tinham liberdade, não pertenciam a nenhum senhor de terra, não pertenciam a ninguém, apenas prestavam continência aos reis, aos imperadores, de certa forma, só que eles podiam viver do seu trabalho. O trabalho nessa época muitas vezes era visto como algo negativo. Por quê? Porque quando a pessoa tinha posses, tinha bens, tinha dinheiro, ela não precisava trabalhar. Ela vivia simplesmente do trabalho dos outros. Então, os trabalhadores eram vistos como pessoas abaixo na sociedade. Depois de um tempo, o trabalho passou a ser valorizado. Quando se viu que era necessário, quando se viu que se não houvesse quem fizesse o pão, o rico, o nobre, talvez não ia comer o pão. Então, esse trabalho passou a ser cada vez mais valorizado, né? Porque não é um trabalho que qualquer um pode fazer. É necessário ter um aprendizado, é necessário você acompanhar como é feito e ser um aprendiz. Então, por isso, muitas vezes, era um trabalho passado de pai para filho, certo? Vamos lá, continuando aqui. Ó, agora vamos aqui recapitular o que nós vimos hoje. Trabalho com poucos direitos. Qual seria esse trabalho com poucos direitos? Exato, a servidão. A pessoa, ela tinha alguns direitos individuais e não eram muitos. Eles, apesar de terem os seus direitos, eles tinham que viver sempre à sombra dos senhores de terra, certo? Outro trabalho sem remuneração e sem liberdade. A escravidão. Perfeito, a escravidão. A pessoa não tinha uma remuneração, não tinha liberdade de fazer absolutamente nada e apenas trabalhava para sobreviver. Trabalho de produção própria, que seria o trabalho livre, onde o trabalhador tinha a sua casinha, o seu cantinho e produzia uma panela, uma espada, uma lança, um pão, alguma roupa, um sapato. Então o trabalhador vivia do que produzia. Vendia o que produzia nas feiras que haviam próximas e assim ele ia vivendo, né? E assim ele ia sobrevivendo, exato. Vamos lá, agora a gente vai passar para a parte do trabalho em grupo. Vamos lá, esse trabalho em grupo vai funcionar da seguinte maneira. Vamos fazer um grupo, formar um grupo com 4 pessoas. Esses grupos, cada grupo vai escolher uma forma dessas de trabalho que eu informei. Então, um grupo escolhe escravidão, outro escolhe servidão, outro escolhe o trabalho livre, né? Vão efetuar uma pesquisa, as principais características de cada forma de trabalho escolhida. Então, cada grupo vai pesquisar as principais características de cada uma dessas formas de trabalho, certo? Vocês vão formular
um texto, pode ser um texto bem curto, com algumas características e como funcionava essas formas de trabalho, e vão apresentar aqui na frente. Vão apresentar e vão dizer exatamente cada característica de cada uma dessas formas de trabalho, certo? Vamos lá, continuando aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado.